diaconisa Vânia, quero ministrar a tua palavra, Senhor. Te pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor a use tremendamente, porque tem algo a tratar conosco hoje através dela aqui. Então, Senhor, não sei qual vai ser a mensagem, mas aquela mensagem vem do Senhor, você tem certeza que vem. Então, use, meu Pai, como canal de bênção, como ela tem sido para a tua igreja, e através da palavra, que vai estar gravada e vai para o YouTube. Vidas vão ser tocadas, ministradas, não sei aonde. Eu quero parte desse mundo, em nome de Jesus. Nós pedimos, agradecemos. Quem concorda, diga amém. 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 Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria, né? Falando na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estamos aqui, né? Louvando e exaltando o nome do Senhor, mesmo diante da chuva. Mas é a confirmação de Deus, até mesmo a palavra, porque eu pedi para o Senhor a confirmação. E o tempo de Deus chega aqui nessa noite, né? O Pai mandou a chuva e confirmou a palavra. É tempo de Deus. Não sei qual é o tempo que você está esperando, mas o tempo do Senhor aqui nessa noite. O Senhor quer falar com nós através do tempo. E eu orei de confirmação com o Pai, né? E o Pai foi confirmando. E hoje amanheceu chovendo. Eu disse, é tempo de Deus. É tempo de Deus. Já falei com o nosso irmão, quando nós viemos no carro, eu falei, o Senhor está confirmando até no tempo. Até no tempo. Eu não sei qual o tempo que você tem vivido. Não, de mim mesmo não tenho nada para trazer, né? Mas eu tenho certeza que o Pai tem algo, né, a trazer aqui nessa noite, né? Vamos abrir aqui, sem perda de tempo, em Eclesiastes 3. Olha aí. É o tempo de Deus, pastor. Amém. O Pai confirmou até na chuva. Olha como o Senhor é fiel, né? Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Amém. Há um tempo para todas as coisas, um tempo determinado. Na minha Bíblia está, né, dessa forma. Tem algumas que têm outras traduções, né? Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas em propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. É aqui, né? O Senhor colocou no meu coração. Está até aqui fala aqui na minha Bíblia. A Bíblia já vem assim. Pai prepara todas as coisas, né? Aí é fiel, né? Esse Jesus é lindo e maravilhoso. Confesso que na quarta-feira, quando o pastor falou, me pegou de calça curta. Porque eu tinha falado para o irmão Carlos lá, vou deleitar na quarta-feira, não virei, né? Mas aí, os planos de Deus, o tempo do Senhor, né? Para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você tem vivido. Não sei o que você tem esperado do Senhor. Não sei como é que você entrou daquelas portas lá dentro, né? Às vezes você chegou aqui, né? Achando que está tudo perdido, está tudo parado, que o tempo do Senhor, o Senhor está calado, o Senhor está em silêncio. Quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que trabalha em silêncio. Quero te dizer que o nosso Deus, Ele não perde batalha, nunca perdeu. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus poderoso, que nunca falha. Ele não chega atrasado, ele chega no tempo dele, na hora certa, no momento exato. Amém? E aqui fala que tem um tempo determinado, um propósito debaixo dos céus. Eu não sei qual é o propósito, qual é o tempo que você tem vivido na tua vida. Às vezes você tem vivido um tempo de guerra, momentos de lutas travadas, né? Tem momentos que passamos por lutas, por dificuldades que achamos que não vamos conseguir passar, né? Tem momentos que sentimos fracos diante das guerras, das pelejas, né? Tem momentos que falamos, meu Deus, estou lutando só. Mas não é, é no momento que o Senhor está segurando nós no colo, dizendo, marcha, marcha, vai mais à frente, vai adiante, a tua vitória está chegando. E quanto mais aperto, quanto mais estreito, mais experiência nós temos com o nosso Senhor. Mais experiência nós temos com o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus especialista, Ele trabalha nos detalhes, irmão. E eu te digo que eu tenho passado por provas, por lutas,
por deserto, por momentos assim que eu falo, Jesus, o vento tem soprado de uma forma, mas eu tenho tido experiências, sabe? Eu tenho adquirido experiências com Deus, coisas assim em particular com o Pai, né? O Pai às vezes nos leva assim, o esconderijo, né? Momentos que a gente não entende. E aquele tempo ali é por quê? Porque Ele quer uma intimidade conosco. Ele quer mais da gente, né? Ele quer mais. Ele tem um momento que Ele quer só para nós ali, né? Ele e nós, né? Para sairmos dali com uma experiência, né? Às vezes pensamos, meu Deus, eu estou sozinho, estou num tempo de guerra, tanta batalha, tanta peleja. Não, o Senhor sabe como trabalha. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está no controle. O Senhor não deixa a gente ser provado além das nossas forças. Ele nos permite, até quando a gente aguenta. Ao momento que Ele vê que não podemos mais, aí Ele toma frente. E muitas vezes nós colocamos a nossa mão, né? E pedimos do Senhor agir, né? Queremos dar um jeitinho, queremos ajudar o Senhor. O Senhor não precisa da nossa ajuda. Ele é especialista. Ele nos formou, Ele nos criou, Ele fez tudo, né? Ele está no controle, Ele está no controle. Ele está no controle na minha e na tua vida. Ele está no controle de tudo. Ele comanda tudo, Ele controla tudo, Ele sabe de todas as coisas. E eu quero te dizer que nessa noite, o tempo do Senhor está chegando. Não sei qual o tempo que você está esperando, mas o tempo do Senhor está chegando. Talvez nessa noite seja o tempo de sorrir. Talvez seja o tempo da tua vitória. Aquela vitória tão chorada, tão esperada, tão doída, né? É tantas lutas, é tantos momentos que às vezes eu até esqueceu. Meu Pai, o Senhor fez uma promessa, né? No passado, e onde está essa promessa? Está de pé. Está de pé, está de pé, tenha certeza que está de pé, porque o teu Redentor vive e por tua causa Ele se levanta nessa noite. Por tua causa Ele se levanta nessa noite para te dar vitória. Eu não sei quanto tempo tu tem chorado, quanto tempo tu tem buscado, quanto tempo tu tem clamado. Às vezes você não tem mais nem palavra, porque tem momentos que não conseguimos ter palavras diante das lutas. Tem momentos que é só as lágrimas, mas a lágrima é uma carta para Deus. Sabe? A lágrima é uma carta. Às vezes você não consegue mais nem falar, porque a luta, as provas são tão grandes que você fala, não vou suportar. Mas é nesse momento que o Senhor vem de encontro à sua vida e te traz a resposta, te traz o milagre. Aquele Samuel que tanto espera, que você tem tanto clamado, que você tem tanto pedido, o Senhor traz, porque o nosso Deus é fiel e Ele não chega atrasado. É o tempo determinado, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Eu confesso que lá, quando eu estava lá em São Vicente, sem congregar diante desse tempo, eu fiquei sem vir para cá, eu sentia muita falta, sentia muita saudade, meu coração apertava, eu via as lives, meu coração apertava, porque eu sentia falta, eu dizia, Senhor, me traz de volta para aquela terra que o Senhor dizia que ia me trazer. Eu dizia, meu Deus, me traz, e o Senhor é fiel, além de me trazer, ainda prepara soldados, né, para marchar conosco, né, levanta soldados, né, para marchar conosco. O Senhor sabia, né, que era o momento, né, de trazer, e o Senhor, quando o pastor comentou comigo que estava vindo um soldado, eu dizia, resposta de Deus, né, resposta de Deus. E quando eu entrei nessa porta dentro, eu disse, Pai, obrigado. Porque a gente sente falta, a gente queria um vínculo, a gente queria uma aliança, né, a gente fica ali, o coração saudoso, né? Sente aquela saudade. E chegou o tempo de Deus, a gente retornar, né? Voltar para essa terra, né? E eu creio que mais o Senhor ainda tem para fazer. As pessoas têm pedido lucro novamente. Foram na minha casa essa semana buscar, pedir um lucro. E eu disse, Jesus, falei até com o irmão. E agora o Senhor tem me cobrado, né? E eu creio que tudo tem um tempo determinado, né? E eu creio que almas ali vão ser ganhas, né? E a gente vai estar trazendo, né? Para estar congregando aqui conosco, né? Eu creio no mover de Deus, porque o nosso Deus é fiel. E quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre, né? Ele cumpre. Pode se passar o tempo, aparentemente está adormecida aquela promessa, mas ela está de pé, né? E há um tempo de nascer, né? A palavra de Deus nos fala, há um tempo de morrer, tudo é um tempo determinado, né? Na nossa vida, né? Tem tempos que tem pessoas que a gente perde, né? Entes queridos que amamos, né? Que não queremos perder, né? E não entendemos, mas tudo, né? Na nossa vida há um tempo determinado. E a palavra de Deus nos diz aqui também, Eclesiastes 3:3, né? Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, há tempo de edificar, né? Edificar. Então, tudo tem um tempo determinado, né? Não sei qual tempo que tem vivido, né? Às vezes tem momentos que temos um tempo na nossa vida que parece que é uma coisa atrás da outra acontecendo. É luta, é peleja, é perca, parece que, meu Deus do céu, tem uma época que parece que está tudo contrário, né? Parece que o vento
né, gira contrário, que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? E toca numa coisa, acontece outra, é uma prova daqui, é uma prova dali, mas tudo tem um tempo determinado, tudo é um aprendizado, né, nossa vida, tudo tem um propósito, né? Todas as coisas têm um propósito, ainda que não entendemos, né? Não compreendemos, mas aquilo ali é para nós crescermos, para aprender alguma coisa, né? O Senhor sempre nos leva, nós somos os alunos, né? Às vezes o Pai nos leva para o deserto, não porque o Pai queira nos castigar, né? Não, é para que nós venhamos aprender, né? O deserto é a escola de quem? A escola do cristão, né? O deserto é a escola do Senhor, né? Temos que às vezes ir para o deserto para aprender. Eu já fui tantas vezes para o deserto, que às vezes eu ia para o deserto murmurando o deserto inteiro, aí voltava para a prova de novo. Disse, meu Deus, como é que eu vou sair dessa prova? E eu aprendi que é no deserto que temos experiência. É no deserto que nos calamos, é no deserto que esperamos o Senhor falar. No deserto tem providência, no deserto também tem maná, no deserto Deus manda cordeiro, no deserto Deus faz o mover, né? O mover. Nessa quarentena, nesse tempo de Deus, na minha vida, o Senhor fez milagres assim na minha casa. Eu fiquei 3 meses, eu sou autônoma, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E quando meu patrão falou que eu ia ficar 3 meses sem ir, eu disse, Jesus, né? Como é que vai ser? E eu aguardei o tempo de Deus e ele me retornou, passo o número da conta. Eita, Jesus poderoso! E esses 3 meses, meu salário não foi descontado 1 centavo. Fiquei 3 meses, sem comentar meu salário, fiquei 3 meses, meu salário não foi descontado, assim, a providência de Deus. Na minha casa saiu cesta básica para famílias lá, porque tinha famílias carentes. Da minha casa saiu ali socorro, que a gente começa a dizer que ali é um pronto-socorro espiritual. Ali sai coisas que até, às vezes quando chega lá em casa eu falo, Jesus, para quem é? Já pergunto do Senhor, para quem é? Aí o telefone já toca. E veio, já está de providência do Pai. O moço chegou lá debaixo de chuva. Eu disse, Jesus, o Senhor é fiel. E às vezes a gente nem espera, e a vizinha me fala para mim, pô, tem tal coisa. Eu disse, é o tempo de Deus, né? Porque eu não estava esperando, mas chegou. Então eu quero te dizer que mesmo no deserto, o Senhor é aquele que providencia. Eu não sei o que tem passado, eu não sei se nesse meio desse deserto tem sido, né, você só tem visto sequidão, você só tem visto dificuldades, mas eu quero te dizer que por trás dessa tempestade ela vem abundância. Confie no nosso Deus. Por trás dessa dificuldade o Senhor vem com providência. O nosso Deus é um Deus de providência. Nosso Deus não fez só no passado. O nosso Deus é o mesmo Deus que continua fazendo agora. Nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que conhece a tua necessidade, conhece a minha necessidade. É um Deus fiel, um Deus zeloso, que não perde, não falha. Ele não falha, irmãos. Ele é fiel. Ainda que nós falhamos, mas ele permanece fiel. Né? Ele permanece fiel. E eu confesso que essa semana eu estava orando ao Senhor. Já tinha um tempo, né? Na verdade, que eu estava orando. Eu fiquei olhando para a minha cozinha e dizia, eu queria tanto trocar esses móveis na cozinha, Jesus. E eu estava no tempo de Deus, né? Não estou saindo da palavra, eu estou no tempo do Senhor, né? E eu pedia para o Senhor que eu queria trocar. Eu olhava ali, né? Eu olhava, né? O tempo do Senhor, né? Aí meu filho dizia, não, pô, nessa epidemia, eu falei, poxa, mas eu creio, eu confio, né? Eu sei que meu Redentor vive e está de pé, né? Aí quando foi essa semana, desses meus patrão mesmo, ele me mandou mensagem e disse, olha, nós vamos trocar os móveis tudo aqui, e se você quiser buscar, está aqui. Deus mandou tudo aqui. Deus mandou, foi 3 fogão, irmão. Foi 3. Nosso Deus é Deus de providência, não é testemunho. Nós fomos levar ontem só uma cega ali que estava precisando e ficou lá em casa e foi outro para Praia Grande. Era mudança, irmão. Irmão Cláudio, o negócio no estéreo, só chegava, todo Deus chegando essa mudança. Eu falei, Deus proveu. Deus proveu. Abençoa a minha família, abençoa minhas pessoas. Nosso Deus é fiel. E eu olhei para a minha cozinha, do jeito que eu pedi para o Senhor deixou. O Senhor deixou. Não paguei R$1. Não paguei R$1. O nosso Deus é um Deus de providência. O nosso carreto foi, até o rapaz do carreto foi abençoado. Até o rapaz do carreto foi abençoado e nos abençoou. Então, assim, eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de dificuldade, no tempo de pandemia, né? Que todo mundo
fala, mas esse tempo é mesmo para que nós venhamos se aproximar mais do Senhor. Esse tempo é um tempo para que nós venhamos mais buscar a face do Senhor. Quantas famílias estavam distantes, né? Precisou acontecer essa situação para quê? Para que a família venha se unir, né? Venham sentar junto. Quantas famílias que não sabem se comunicam dentro da própria casa só pelo WhatsApp, né? Mandando mensagem para o outro. Quantas são as famílias, né? E isso também vai acontecer para quê? Para que o povo também venha se render, venha ver que existe um Deus lá em cima, sabe? Venha se curvar, conhecer que há um Todo-Poderoso, que Ele está no controle, no comando de tudo, que Ele agindo, não há quem possa impedir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem momentos que o Senhor permite isso. Isso o Senhor fez o quê? Isso para o rio, o polo, todos ficamos igual, né? Nível a nível, né? Lado a lado. Eu confesso que eu fiquei sem trabalhar e as pessoas diziam, você não tem medo? Eu trabalho na casa de um canal de médico. E assim, até aqui o Senhor tem me guardado. Vou debaixo da proteção, volto debaixo da proteção. Meu esposo sai todo dia, ele continua trabalhando, porque onde ele trabalha não dá para parar. E até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos cobrido com o manto, com a proteção dele, né? E até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te dizer que você aproveite esse tempo para buscar, sabe? Eu não sei como é que está a sua vida diante do Pai. Se precisa consertar algo, conserte. Sabe, essa noite aqui o Senhor quer um tempo, quer um particular contigo. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas o Senhor primeiramente quer um conserto, um particular, um tete a tete contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer ter uma intimidade contigo. Então se deleita no Senhor. Abre o seu coração. Faça aquela, sabe, se rase diante do teu Redentor, sabe? Se coloque na posição, porque Ele quer usar a sua vida. Ele não trouxe você aqui somente para você ficar aqui sentado, não, irmão. Mas você ser um canal de bênção, para que você venha ser um instrumento nas mãos dele. Arma contra o inferno lá fora, irmão. Aleluia, você seja canal de bênção. O Senhor quer usar a sua vida. Mas às vezes, poxa, mas meu Deus, como? Deus ele tira as coisas novas do mundo para envergonhar sábias. Deus sabe de todas as coisas. Ele te trouxe aqui, não foi por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Tem um propósito. O Senhor tem um propósito. Eu disse que essa terra vai crescer. Eu falei para o irmão Carlos, essa terra vai crescer, pastor. Essa terra vai crescer. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vai se estender. As estacas vai se estender. Vai transbordar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Há tempo determinado para todas as coisas, irmão. Vocês não estão aqui por acaso. A promessa que o Senhor fez está de pé. Às vezes tu chegou aqui nessa porta dentro, a gente está tão cansado de congregar, já estamos tão cansados de clamar, já estamos tão cansados de buscar em nada. Eu quero te dizer que é um tempo determinado. E talvez seja hoje, pode ser hoje o dia da tua vitória, pode ser hoje o dia da tua vitória. Canta lá mais, recanta lá mais, pode ser hoje, meu irmão. Pode ser hoje o tempo determinado do Senhor. A vida é algo que você tem clamado, você tem chorado, você até desistiu. É muito grande para mim. Mas o Senhor sabe. Porque se o Senhor tiver algo que você não esteja estruturado para receber, tu vai perder ali na frente. Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe falou para mim uma vez, mãe, eu falei para a minha mãe, eu quero comer esse abacate. E o abacate estava verde. Mas eu era muito travessa. E eu queria aquele abacate. Eu disse, eu vou comer aquele abacate a todo custo. Aí minha mãe, tá bom, nós vamos pegar esse abacate e vamos cortar. Minha mãe disse, eu vou te dar esse abacate. E a vitamina dele vai sair amarga. Mas tu vai tomar a vitamina toda. Mas eu queria fazer teste, ver se realmente aquele abacate estava bom. Eu comi. E quando eu comi aquela vitamina de abacate verde, foi travante. Não sei se os irmãos já sentiram o gosto de tomar uma vitamina com abacate verde. Aquilo trava, irmão, aquilo queima a garganta, aquilo ali é uma delícia, para dizer outra coisa. Então, a mesma coisa com o Senhor. Como é que o pai pode dar algo para o filho que não está preparado, né? Se o pai der algo para a gente, né? O Senhor sabe. Se eu der isso para o meu filho e ele não estiver estruturado, será que ele vai continuar caminhando comigo? Será que ele vai continuar me buscando? Será que ele vai permanecer diante da minha presença? Né? Porque o Senhor conhece.
O meu coração, né? O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso dia a dia, né? O Pai, Ele conhece nós, Ele quer o quê? Capacitar, vai nos amadurecendo, vai nos fortalecendo, vai nos amadurecendo para quê? Para que no momento certo nós vamos escolher o quê? Fruto, né? E viemos permanecer com nossa vitória nas mãos, né? Não viemos perder, né? Na primeira dificuldade, na primeira dificuldade que passamos. Então tudo tem um tempo determinado. A Bíblia diz que tem um tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de saltar, né? Não sei, às vezes tem um tempo de chorar, né? Um tempo de lágrimas, né? Às vezes fala, meu Deus, esse vale não passa mais. É tanta lágrima, é tanta dor, tanto sofrimento, não é? Você está criando raízes. Você está criando raiz para amadurecer, para se fortalecer espiritualmente. E tudo tem um tempo determinado. Quero te dizer que depois das lágrimas, ela vem a alegria, né? Porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, né? É no momento das lágrimas. Quantas vezes, né? A palavra nos fala mesmo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, né? Quantas vezes deitamos com lágrimas, né, nos olhos, diante de uma luta, diante de uma situação que passamos, e no outro dia parece que aquela tristeza passou, né? O Jesus passou aquele bálsamo, né, dentro da gente, e a gente já se sente ali fortalecido, né, renovado, né? Não entendemos que a luta não passou, mas a gente passa aquele bálsamo, né, aquele refrigério, e recebemos o quê? Força para lutar, para passar mais um dia, e até aqui nós chegamos, né? Até aqui o Senhor nos sustentou, porque Ele é fiel, né? Tudo no tempo dele, na hora dele, no momento dele, né? Da forma dele agir. Então, eu não sei se você tem passado um momento de chorar, um momento de sorrir, mas eu quero te dizer que tudo tem um tempo determinado na sua vida, né? Às vezes tem sido um momento de lágrimas, mas quem sabe nessa noite o Senhor está querendo virar teu cativeiro, né? Assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó, né? Às vezes essa noite o Senhor está querendo te tirar no deserto, não sei quanto tempo você está no deserto, mas às vezes chegou o tempo, né, determinado dele falar, vem agora para a colheita, vem agora para tomar posse da sua terra, né, da tua vitória, né, daquilo que tu tanto clamou, daquilo que tu tanto pediu, né? E a gente passa por esses testes, por essa experiência para a gente dar valor, irmão. Para a gente dar valor, não é verdade? Porque tudo que recebemos rápido, recebemos, né, de mão beijadas, perdemos rapidamente. Tudo na minha vida veio sempre na dificuldade. Eu digo para mim, eu comento lá em casa, tudo que vem fácil para mim eu já fico desconfiado. Porque tudo para mim veio com processo, tudo veio com lágrimas, tudo veio com dor, mas tudo permaneceu. Glória a Deus. Entendeu? Porque quando o Senhor dá, o que o Senhor dá é permanente, né? Permanece, né? Quando é o Senhor que dá, permanece. O inimigo até nos dá. Quando eu fui outrora lá atrás, que eu recebia, né? Eu não era de Jesus, eu recebia as coisas fáceis, mas eu perdia facilmente também, porque não temos uma aliança, não sabemos nem como, né, segurar aquilo que temos, mas quando nós temos o Senhor, nós colocamos o Senhor na frente, né, e tudo vai dando certo, as coisas vão se encaixando, né. Eu costumo dizer, eu estava até falando com uma conhecida minha essa semana, que a casa precisa estar bagunçada para o Senhor colocar em ordem, né. Uma faxina, a casa tem que estar tudo bagunçado. O Senhor ir colocando em ordem. Porque se a gente vai tudo arrumadinho, que graça tem, né? Que graça tem. E o Senhor é especialista em colocar tudo que está fora do lugar no lugar. O Senhor que está fora do lugar na tua vida nessa noite, mas o Senhor quer arrumar. O Senhor está vindo aqui nessa noite para arrumar, para deixar tudo de jeitinho dele, na posição. Eu não sei porquê, mas o Senhor me leva a dizer que o Senhor quer posição. Não sei porquê, irmão, mas eu rodo, o Senhor fala que quer posição. Então, soldados, marchamos. Posição, general quer posição. E a ordem nessa noite é para marchar. A ordem nessa noite é para marchar. E não para recuar, soldados. É tempo de marcharmos. É tempo de entrarmos, gente, no inferno para resgatar vidas. Tem almas precisando. Tem gente sofrendo. Tem gente padecendo. Tem pessoas nesse momento que talvez estejam até com uma arma na cabeça, tentando tirar a sua vida. Mas há tempo ainda. Existe um Jesus que morreu na cruz do Calvário, por mim e por sua vida, para que venhamos estar aqui. Pagou um preço por nós, que não merecíamos estar aqui. Mas pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, nós estamos aqui, somos resgatados. Então a nossa vida seja um instrumento na mão do Senhor. Vamos trabalhar para Jesus, irmão. Vamos marchar. É tempo para marchar. É tempo de termos, buscar, saquear mesmo o inferno. Porque o diabo não brinca. Isso é diabo, irmãos. Ele não brinca. E tempo para ele é o que mais tem.
Ele já perdeu, né, a salvação dele, né? Ele já não tem, né? Ele queria, irmãos. Eu confesso que ele queria ter a oportunidade que nós estamos tendo. Nós estamos privilegiados, irmãos. Quantos começaram conosco e hoje em dia perderam a oportunidade, né? Eu conheço quantos, creio que cada irmão aqui conhece pessoas que tiveram oportunidade, não deram valor, né? Largaram, se afastaram e infelizmente não tiveram tempo de retornar, né? Eu volto a hora que eu quiser. Não, eu volto a hora que eu quiser. Eu estou firme, não, porque eu saio a hora que eu quiser, sabe? Mas não é assim. Sabemos que é uma batalha espiritual, um mundo espiritual. Sabemos que é uma guerra. Você pode fazer um teste quando você convida uma pessoa para trazer ela para vir no culto. É simples, vir aqui no culto entra. Não é. Nós estamos trabalhando com armas espirituais. É joelho, é jejum, é oração, é perseverança, porque não é fácil. Mas nós somos soldados. Os soldados batem a continência para o general e marcha. E o Senhor quer que o povo dele marche. Vamos marchar, é pouca gente. Somos um grupo de Neemias, mas é com esse povo que o Senhor quer contar. Então vamos nos levantar com força. Vamos, soldados, marchar. Porque tem muitas almas para nós ganharmos para o nome do Senhor ser glorificado. Muitas almas aí sedentas, precisando de Jesus. Assim como um dia Ele nos alcançou, Ele também quer alcançar essas pessoas. Amém? E já quase finalizando aqui, vamos para os 5, né? Há tempo de espalhar pedra, há tempo de ajuntar pedra, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, né? Tudo é um tempo determinado. Às vezes tem momentos que vivemos com pessoas perto da gente, de repente aquela pessoa se afasta, né, da gente e não entendemos, né? Às vezes é livramento, né? Às vezes o Senhor, Ele passa como que eu posso falar? Passa com uma foice e vai removendo assim algumas amizades, mas sabe, o Senhor sabe de todas as coisas. Tem amizade que não é para nos edificar, tem amizade que é para nos tirar da presença do Senhor. Infelizmente falar, isso é triste falar, mas às vezes porque ele é aqueles enviados que parece que, meu Deus do céu, ele quer minar a sua fé de todas as formas, de todas as maneiras que tem. E se você não estiver na posição, você acaba cedendo, indo. Eu conheço muitos que foram, e às vezes o Senhor vai lá, faz uma limpeza e levanta o quê? Novos soldados, novas amizades que venham somar. E aqui dentro, pastor, o Senhor está passando uma limpa. O Senhor está passando uma chave aqui, pastor. Porque Ele só quer levantar soldados que realmente querem lutar com o Senhor. O Senhor não quer. O nosso Senhor é fiel. E Ele sabe que o Senhor está trabalhando, está guerreando. Então Ele vai levantar soldados que realmente estejam com esse pensamento. Que estejam nessa posição. Ainda que o Senhor não esteja entendendo o trabalhar do Senhor. Ainda que o Senhor não esteja entendendo o que o Senhor está fazendo. Mas o Senhor está limpando. O Senhor está passando ali, a mão ali, fazendo, tirando o joio, separando o joio. O Senhor sabe como faz. E no tempo certo o Senhor vai entender porque o Senhor permitiu essas coisas acontecer. A gente não entende, né, às vezes, o trabalhar do Senhor. Poxa, porque contávamos, né, estava tudo certo. Mas o Senhor conhece o coração de cada um, irmão. Nós conhecemos por fora, por dentro, quem conhece é o Senhor. E o Senhor está passando aqui hoje, o tempo dele, Ele está fazendo aqui uma limpeza geral, né? Uma limpeza geral. Não sei porque nós entramos aqui, viemos aqui para frente do altar, falar algo, mas quando chegamos aqui o Senhor muda completamente, né? O negócio, a gente tenta ir para uma direção, mas o Senhor, não, eu quero essa direção. Então, aquilo que o Senhor está mandando falar, eu vou falar, né? Eu vou voltar, não quero no fogo, porque depois eu me trato com o papai, né? E com o papai eu não quero tratar, jamais. E o Senhor sabe, mas também é um tempo de abraçar, né? Um tempo determinado. O Senhor vai mandar pessoas, pastor. O Senhor vai mandar pessoas. O Senhor vai mandar mais soldados. Não pensa que não vai vir, não. Vocês estão vendo esses bancos vazios aqui, vocês vão ver tudo aqui branquinho, logo no tempo da colheita. Você vai ver assim, muitos soldados aqui, ó. Muitos soldados aqui. Soldados que foram, vão retornar. Soldados que estão dispersos, que estão lá fora. O Senhor vai limpar, o Senhor vai transformar e o Senhor vai trazer. Porque o nosso Deus é fiel. O Senhor, já que Ele levantou um exército, então Ele tem que formar um exército forte, né? E o nome dele vai ser glorificado. Não vai ficar envergonhado, não. Não estou dizendo, não vai crescer. Não tem sim. Quem fez a obra, pastor, da sua vida foi o Senhor. Quem escolheu foi o Senhor. Quem alistou esse exército foi o Senhor. Então, não tenha medo, pastor. Confie, marche, confie que o teu Redentor está de pé. Peleja por tua vida, guerreia por o Senhor. Tenha certeza que o Senhor está coberto também de orações.
Tem pessoas orando, tem pessoas de joelho também, pela sua casa, pela sua família. O Senhor não está sozinho nessa causa, não. Creio que o Redentor está de pé e vai dar vitória. A peleja, ela pode estar sendo grande, mas a vitória será maior. O tempo determinado do Senhor está chegando. Aqui nos fala também, no 6, né? Há o tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de estar fora, né? Temos que, aquilo que eu volto a retornar, né, no assunto. Temos que perdemos, né, algo da nossa vida e queremos resgatar de volta. Mas tudo tem um tempo determinado. Todas as coisas há um tempo determinado. Às vezes nós perdemos algo e queremos de volta, mas o Senhor sabe que aquilo ali, se nós tivermos de volta, vai nos atrapalhar até mesmo na nossa vida espiritual. Então o Senhor permite, nós perdemos para quê? Para que quando vier algo para a nossa vida, nós venhamos permanecer com Ele. E venha ser bênção, não maldição para a nossa vida. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, né? Às vezes você está num tempo aqui que não tem nem mais força para falar. Às vezes dobra o joelho ali e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Eu já cheguei aqui tantas vezes assim. Tem dia que eu chegava aqui, eu dobrava o joelho e dizia: ai, Senhor, tu sabes como eu estou aqui. Mas eu cheguei. Olha eu aqui, né? E tem tempo que a gente se encontra assim, né? E é o tempo que a gente fica calado, é o tempo que a gente falar, né? Tempo que você está passando por sua luta, você tem que se reservar. Mas é o tempo que a gente não aguenta mais. Tem um tempo que a gente tem que, né? Tem alguém, né, que a gente possa confiar e falar, né, desabafar, né? Às vezes a gente não encontra até mesmo dentro da nossa casa, porque às vezes aquela pessoa não tem estrutura para ouvir, né, o que você está passando. Mas às vezes ele levanta uma pessoa que você nem imagina, né? E aquela pessoa consegue te entender, consegue te compreender, né? E consegue ali te aconselhar, né? Consegue ali você criar experiência com aquela pessoa e aquela pessoa receber experiência contigo, né? Quando você, muitas das vezes, eu querer desabafar, está passando por um momento difícil, um comentário com alguém e as pessoas vão sair contando, né? Na redondeza. E você tem que ser alguém enviado por Deus mesmo, né? Que você pode contar. Mas a palavra do nosso Deus fala que amigos mais chegados que o irmão, né? Amigos que é mais chegado que o irmão. E às vezes o Senhor levanta, né? Amigos, né? Para nossas vidas que vêm somar conosco, né? Vêm nos ajudar, né? Às vezes uma palavra tão pequena, às vezes um bom dia, Deus é contigo. Aquilo ali já é um bálsamo para o teu coração, né? Às vezes aquilo ali já é um refrigério, né? Às vezes tu pensa, meu Deus, eu estava precisando ouvir essa palavra. Essa semana mesmo eu abri meu zap, era toda a mensagem que eu disse: oh Jesus, obrigado, que chegou o tempo de receber também. E, né, o Senhor sabe de todas as coisas, está no comando de todas as coisas, né? Temos que aproveitar cada oportunidade, cada tempo para trabalhar com o Senhor, né? Cada coisa tem um tempo determinado na nossa vida. Então, receba o tempo do Senhor, aguarde o tempo do Senhor. Pode ser hoje o tempo do Senhor na tua vida. Pode ser hoje a resposta do Senhor na tua vida. Aquilo que tu tem clamado, aquilo que tu tem pedido, aquilo que você tem entregado nas mãos do Senhor e até hoje você não tem conseguido. Sabe, quando você não consegue, quando você chega no teu limite, aí que entra a providência do Senhor. Aí que chega o Senhor. O Senhor não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Então creia que a resposta que você tanto precisa, não sei se é espiritual, eu não sei se é financeira, eu não sei se é sentimental, não sei, na família, mas o Senhor sabe, né? O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe por que Ele trouxe essa palavra, o Senhor, né, sabe de todas as coisas. Então, vivemos o tempo do Senhor, aguardamos a resposta do Senhor, aguardamos o querer do Senhor, entendeu? Na nossa vida. E até aqui o Senhor falou, eu ia continuar à noite, mas o Pai mandou fazer de outra forma, então você já fica à vontade do Senhor, né? E eu agradeço a minha oportunidade e louvo a Deus porque uma vida com os pais, né? É uma honra. E eu agradeço aqui a minha oportunidade, agradeço ao pastor pela oportunidade, né? Agradeço aqui a missionária, agradeço aqui, né? Por termos aqui seriado um pouquinho. E que aquilo que eu não consegui expressar, o Espírito Santo continue a expressar no coração de cada um de nós. E seja bem-vinda, tá bom? Eu recebi da direção E você que está aí nos acompanhando aí no YouTube, nas redes sociais, você também é convidado a estar conosco aqui
na Igreja Evangélica Vida e Ver, na Rua das Pedras, 207. Aqui no Morro do São Pedro, na Corindóia, a Rua da Policlínica. Culto às quartas-feiras, às 7h30 da noite, e ao domingo, às 7 da noite. Tá? Com salinha para criança, um coffee break após o culto. Também temos da Rádio Web, da nossa vai ter para vocês aí. E você vai acompanhar aí os nossos endereços nas redes sociais, que o senhor está aí agora na câmera para a moça colocar para você, tá bom? Fique com Deus e você é nosso convidado especial. Fique na paz. Aquele que der um copo de água fresca a um dos meus profetas, este tal receberá um galardão de profeta. Ajude-nos nesta obra de fé, que tem abençoado a vida de milhares. Ore por nós, contribua e participe deste ministério que tem levado este evangelho sem distorções ou mutilações a todos, por intermédios de emissoras de rádio e da internet. Ofertar não pode ser um ato destituído de inteligência e raciocínio. A motivação tem de ser correta. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama quem dá com alegria. Portanto, a motivação deve ser honrar a Deus, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento do reino do Senhor, para que sua vontade seja feita na terra, para que milhares sejam alcançados pela verdade. A motivação nunca pode ser a ganância, ou o constrangimento, ou a necessidade, mas sempre a alegria de participar de um mover do Espírito Santo para a salvação e libertação de pessoas que precisam conhecer a verdade. Lembre-se, Jesus disse: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus.